Estou falando nas coisas mais simples. A gente às vezes não está disposto a ouvir a voz de Deus. Às vezes nós não estamos dispostos a falar com Deus. Às vezes a gente não está disposto a se colocar perante o Senhor. Isso é coisa simples, né? Mas que na nossa natureza humana, isso é mais que normal. Na nossa natureza humana, isso é comum. A palavra de Deus fala que Deus, ou Jesus Cristo, Ele se colocou algumas vezes diante dos discípulos, e nem todas as vezes que Ele se colocou diante dos discípulos, os discípulos estavam dispostos a ouvir a voz de Deus. Não é toda vez que os discípulos estavam dispostos a estar diante de Jesus. Mas Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele teve compreensão, Ele teve paciência suficiente para compreender o lado humano de Jesus, o lado humano dos discípulos. Eu lembro também da ocasião em que Deus, Ele vem na viração do dia procurar Adão, e Adão, ele escondeu da presença de Deus, como se fosse possível em algum lugar da terra a gente se esconder de Deus. Mas por algum motivo passou na cabeça dele que ele podia se esconder do Senhor, que ele podia se esconder de Deus. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, também foi de encontro a ele, também foi de encontro à necessidade dele, de trazer ele de volta à realidade, de trazer ele de volta aquilo que de fato necessitava. A compreensão que nem sempre as nossas vontades humanas, ou a nossa vontade humana, tem razão sobre a nossa vontade espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. E dentro da lógica humana, Deus compreende a limitação de cada um. Dentro da lógica humana, Deus compreende as necessidades de cada um. Dentro da lógica humana, Deus compreende as razões de cada um. Mas dentro da lógica espiritual, Deus incentiva a gente a buscar o sobrenatural. E tudo aquilo que é sobrenatural vai além da nossa compreensão humana. Tudo aquilo que é sobrenatural vai além da nossa razão humana. Tudo aquilo que é sobrenatural vai além do nosso pensamento humano. A palavra de Deus fala bem claro sobre isso, quando ele diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos do Senhor os nossos caminhos, pois os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Dando a entender que a palavra de Deus mostra que nós temos as nossas limitações humanas. E Deus compreende essas limitações e por isso Ele vai de encontro ao ser humano todas as vezes. Hoje estava uma palavra na minha cabeça. E essa palavra veio algumas vezes na minha cabeça dizendo: graça sobre graça. Essa palavra veio na minha cabeça várias vezes dizendo: graça sobre graça. Eu não sei se vocês já experimentaram a graça de Deus. Eu não sei se vocês já foram alcançados pela graça de Deus. E quando eu falo isso, eu falo de uma condição lógica, humana. Dentro da condição lógica e humana, eu não sei se vocês experimentaram a graça de Deus. Lembrando que a graça é um favor imerecido. A graça é um favor que vem ao nosso encontro, não porque merecemos, não porque nos esforçamos demais, não porque a gente jejua demais ou porque a gente santifica demais. A graça vem ao nosso favor porque a misericórdia do Senhor ainda existe sobre a face da terra. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, há muito nós já teríamos sido consumidos. Mas a graça do Senhor nos alcança todos os dias de nossas vidas. A graça e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias de nossa vida. Então, quando eu comecei falando que nem sempre nós queremos estar diante do Senhor, é porque nem sempre os nossos ouvidos estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Nem sempre os nossos olhos estão dispostos a ver a glória de Deus. Nem sempre, querido, o nosso coração está no lugar aonde Deus está. Nem sempre as nossas vontades estão aonde a vontade do Senhor está. A pessoa mais clara que viveu isso, biblicamente falando, querido, foi Paulo, quando ele fala que aquilo que ele queria fazer,
ele não fazia. Mas aquilo que ele reprovava, aquilo que ele não queria, ele fazia. E ele dizia, querido, que era uma briga constante. Uma briga constante. Dele com ele mesmo. Entre a alma e o espírito. Entre a carne e o espírito. E ele falando, se não fosse a graça dele, se não fosse a misericórdia dele, se não fosse a bondade do Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas o nosso Deus, querido, ele tem vindo todos os dias ao nosso encontro, para que nós possamos provar a bondade do Senhor. Para que os nossos ouvidos possam, querido, ouvir sobre a glória do Senhor sobre a face da terra. Para que os nossos olhos possam contemplar a glória do Senhor sobre a terra. Querido, para que o nosso coração possa experimentar aquilo que Deus tem sobre nós, sobre a terra, sobre aqueles que o amam. Deus falou sobre isso. Jesus Cristo falou sobre isso. Sim, nós podemos experimentar a bondade do Senhor até que Ele venha. Nós podemos provar a bondade do Senhor até que Ele venha. Eu tenho falado sobre isso nos últimos tempos. Eu tenho falado sobre isso, sobre a bondade de Deus. Eu tenho falado sobre a bondade de Deus. A paz, minha irmã. E eu vou continuar falando sobre a bondade de Deus, querido, porque de fato ela existe. De fato a bondade do Senhor existe. Pare e pense. Pensa no seu dia a dia. Pensa na sua semana. Pensa no seu mês. Pensa em algumas ocasiões. E se não fosse a graça de Deus, e se não fosse a misericórdia de Deus, pensa nisso. Como seria? Se não fosse Deus colocando a mão, se não fosse Deus protegendo, guardando, conduzindo, guiando, se não fosse Deus te dando clareza, como seria? A Bíblia fala que ainda nós temos muitas coisas para experimentar. Porque Ele fala que é aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e ainda nem subiu ao nosso coração. É o que Ele tem preparado para nós. Então imagina isso. Se Ele está falando que a gente ainda não conseguiu contemplar a terra, se Ele está falando que a gente ainda não conseguiu ouvir, se Ele está falando que nem passou pelo nosso coração, então imagina quão grande é isso. O nosso Deus é bom. E eu acredito na bondade dele. Na outra oportunidade que eu tive, eu falei sobre Isaías 55, convite aos sedentos. E hoje eu quero falar sobre Isaías 56. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 56. Eu vou ler a partir do verso 1. O nosso Deus é bom. Livro de Isaías, capítulo 56, a partir do verso 1. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto. E logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim. O homem que nisso permanece firme, o homem que nisso permanece firme.
observando o sábado, para não profaná-lo, e vigiando sua mão, para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. Que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. A eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o seu nome e apresentar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria, e a minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. A minha casa será chamado casa de oração. Amém? Eu quero falar sobre isso. Eu lembro da passagem quando Salomão, ainda induzido por Deus, começou a construir o templo que o seu pai sentiu vontade de construir, mas que o Senhor não tinha permitido por causa do sangue que tinha sobre a mão de Davi. Então a promessa caiu sobre Salomão, o compromisso caiu sobre ele. A palavra de Deus fala que ele começa a construir o templo do Senhor, juntando tudo aquilo que ele tinha, juntando tudo aquilo que os demais tinham ofertado, e também aquilo que o seu pai tinha deixado para esse propósito. Depois da construção, a palavra de Deus fala que Salomão se coloca sobre o altar, se coloca sobre a plataforma, e começa a fazer uma oração ao Senhor. A palavra de Deus fala que a oração dele foi tão sincera com Deus, a oração dele foi tão verdadeira com Deus sobre aquele lugar, que a glória do Senhor começou a encher aquele ambiente. A glória do Senhor começou a encher a casa. E ele falava com Deus e dizia: Senhor, quando o seu povo vier sobre este lugar, quando eles vierem apresentarem as suas queixas, quando eles vierem apresentar as suas orações, relacionado às suas condutas, relacionado àquilo que eles de fato querem colocar diante do Senhor, que o Senhor possa ouvir dos altos céus, e que o Senhor possa perdoar os seus pecados. Quando eles se colocarem sobre este lugar, que eles possam alcançar a graça, a misericórdia do Senhor sobre este lugar, sobre essa casa de oração. A Bíblia fala, querido, que depois começou todo o ritual, depois começou aquilo que de fato já tinha desde antes. As pessoas levavam as suas ofertas, as pessoas levavam o seu sacrifício diante do sacerdote. Ele pegava e fazia tudo aquilo que nós já sabemos, pegava, partia ali o animal, aspergia o sangue sobre o altar. Ele queimava como cheiro suave ao Senhor. Aí, querido, a palavra de Deus fala que aquilo servia como expiação pelo pecado. As pessoas alcançavam misericórdia pela graça, pela bondade do Senhor. As pessoas alcançavam o seu perdão
porque entendia, querido, que existia uma ligação entre eles e Deus, existia uma conexão entre eles e Deus. Então, todas as vezes que eles se colocavam naquele lugar, daquela forma, a palavra de Deus fala, querido, que ele curava a sua terra, que ele sarava a sua terra. As pessoas que tinham pecado eram purificadas dos seus pecados. E eles tinham ali a oportunidade de recomeçar de novo. Eles tinham a oportunidade de trilhar novamente um caminho com o Senhor. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas no livro de Isaías, que é um livro profético, um livro que fala sobre o Messias, a gente vai pegar várias passagens referindo ao futuro, falando sobre o futuro, e como que Deus, querido, ia derramar da graça dele sobre o sedento, como que Deus ia derramar da graça dele sobre aqueles que de fato sentiam vontade de estar com o Senhor. A questão é, quem tinha esse direito antigamente era exclusivamente o povo de Israel. Provavelmente vocês já ouviram algumas passagens, e uma das passagens mais conhecidas é uma mulher que pede para Jesus um milagre. Jesus fala: eu não vim a não ser pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dizia claro sobre isso, e ela falou: tudo bem, não tem problema, mas até os cães comem do farelo que cai da mesa. Ele estava dizendo: não tem problema, você pode ter vindo para quem quiser, desde que me dê o direito de provar, nem que seja do mínimo. Então, olhando por essa ótica, a palavra de Deus mostra que o povo de Israel, eles tinham uma graça, um favor sobre eles, uma misericórdia que já vinha desde antes. Mas existia uma promessa, dizendo que quando o Filho de Deus se manifestasse, o Messias se manifestasse, a gente ia ter a oportunidade de provar algo poderoso, sobrenatural da parte de Deus. E no texto onde lemos, ele fala que os estrangeiros digam, que os estrangeiros pensem diferente a respeito de si mesmo. Que os estrangeiros pensem um pouco maior e melhor a respeito de você mesmo. Ele falou sobre isso porque ele entendia o valor que o homem e uma mulher têm diante dele. Ele falou isso porque ele entendia e compreendia o valor que o ser humano tem diante dele. Porque foi pelas suas mãos que foram criados. Foi quando ele olhou e disse: façamos nós conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vamos dar para eles o direito de provar a totalidade do que somos. Vamos dar direito deles provarem a totalidade do que somos. Escute isso, Deus falou: vamos dar direito para eles, deles provarem da totalidade do que somos. Vamos fazer eles conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Vamos fazer eles conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho sobre isso. Imagem e semelhança são diferentes um do outro. A semelhança remete àquilo que é parecido com o outro. A semelhança remete àquilo que de fato é parecido. Aquilo que é parecido. Olha, essa pessoa age como a outra age. Essa pessoa fala como a outra fala. A tonalidade da voz dela é parecida com a tonalidade da outra. O jeito da expressão dela é parecido com a expressão da outra. Deus falou: vamos fazer eles conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aí ele fala sobre isso, remetendo a toda a população, porque todos viriam de Adão e Eva. Então ele falou, remetendo isso a toda a população,
dando o direito das pessoas provarem da bondade de Deus, dando o direito das pessoas provarem da fidelidade do Senhor. Mas infelizmente, querido, ao longo do caminho, alguns provaram, outros não provaram. Alguns puderam tocar na glória de Deus, outros não. Alguns tiveram liberdade para ouvir a voz de Deus, outros não. Mas no tempo presente, ele fala sobre a totalidade dele. Ele fala sobre a totalidade do Senhor. Mas no livro onde nós estamos lendo, no capítulo onde estamos lendo, no verso 1, ele fala assim, diz o Senhor: mantenham a justiça, pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. E logo será revelada a minha retidão. E a minha justiça a manifestar-se. Deus está falando daquilo que a gente ainda não viu. Ele está falando daquilo que a gente ainda não provou. Ele está falando, mantenham-se firmes, porque a minha salvação está perto e logo será revelado, logo será manifesto a minha glória. Logo será manifesto a minha glória. Se o livro de Isaías é um livro, querido, messiânico, que fala do futuro, claro, está falando de Jesus Cristo, está falando da manifestação do Messias, está falando sobre a manifestação daquele, querido, que haveria de vir, e que ia fazer com que nós pudéssemos provar da sua totalidade. E o que é a totalidade? É a gente ser pleno. Totalidade é a gente ser completo. Totalidade é a gente se sentir completo. Totalidade é a gente, de fato, se sentir inteiro. Mas a Bíblia fala da nossa parte humana. E dentro da nossa parte humana, a gente não consegue ser inteiro. Dentro da nossa parte humana, a gente não consegue ser completo. Dentro da nossa parte humana, a gente não consegue provar, querido, a totalidade do que somos de fato. Apesar da gente ser corpo, alma e espírito, parece que está sempre faltando alguma coisa. Parece que está sempre faltando alguma coisa. Parece que tem sempre alguma coisa fora do lugar. Tem sempre alguma coisa que não está na ordem certa, do jeito certo, da maneira certa. Então como que a gente vai provar a totalidade se a gente não sabe o que virá? O que há de vir? Como que a gente vai provar a totalidade se a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Como que a gente vai provar a totalidade se a gente não sabe de fato o que pode acontecer com o homem? Pois a própria palavra de Deus fala que vai acontecer o amanhã se Ele quiser. Nós vamos a tal lugar se Ele quiser. Então como que a gente vai provar a totalidade se a gente não tem certeza do amanhã? Como que a gente vai provar a totalidade se a gente não tem certeza que nós vamos chegar a algum lugar? E eu quero falar sobre isso. A palavra de Deus falou que Ele ajuntaria ainda outros àqueles que já estão reunidos. Ele juntaria ainda outros àqueles que já estão reunidos. Olha para você ver isso. A palavra de Deus está falando de um grupo que já tinha provado a glória de Deus. A palavra de Deus está falando de um grupo que já tinha provado a bondade do Senhor. E ele falou que ele juntaria ainda outros a esse grupo, para que esses outros pudessem também provar da bondade do Senhor. Para que esses outros também pudessem provar da fidelidade do Senhor, da graça do Senhor. E ele falou sobre a questão da casa de oração. Ele falou sobre a questão da casa de oração. Então, quando ele fala sobre isso,
Eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Eu vou ler no 6. No 6 fala assim: e os estrangeiros que se reunirem ao Senhor, os estrangeiros que se reunirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, apresentar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. E lhes darei alegria em minha casa de oração. Vamos falar sobre isso? Primeiro ele fala sobre a questão da intenção do homem e da mulher. Primeiro ele fala da intenção do coração de uma pessoa. Ele fala que aqueles que se reunirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o seu nome, e começar a observar algumas coisas, na intenção, querido, de consertar algumas coisas, ele traria ao seu monte, ele traria ao seu lugar alto, e depois disso, ele daria alegria na sua casa. E o que de fato alegra o coração de um homem, o coração de uma mulher, querido, se não for o prazer de ver as suas orações sendo respondidas? Quantas vezes você orou ao Senhor, querido, no final das orações, depois de muito tempo, sentiu uma frustração por não ter alcançado aquilo que pediu ao Senhor? Quantas vezes você colocou coisas perante o Senhor, acreditando que Ele era capaz de fazer, que Ele era suficiente para fazer, e depois de algum tempo você percebeu, querido, que não alcançou a sua petição? Mas a palavra do Senhor está dizendo, querido, que Ele é suficiente, que Ele pode sim fazer com que isso aconteça. Mas antes de dar alegria na casa de oração, Ele falou que Ele levaria ao monte dele. Antes de dar alegria na casa de oração, Ele falou: eu vou te levar aos lugares altos. Antes de eu te dar alegria na casa de oração, eu vou te levar no lugar santo. Antes de dar alegria na casa de oração, eu vou te levar no lugar oculto. Antes de te dar alegria na casa de oração, eu vou te levar no meu lugar primeiro. A casa de oração é pública, mas o monte do Senhor é privado. A casa de oração é pública, mas o monte do Senhor é privado. Alguém entende isso ou não? Lembra quando ele falou no Novo Testamento, e quando for orares ao Senhor, entre no teu quarto em secreto, e o Senhor que te vê no secreto te recompensará publicamente? Alguém lembra disso? Ele está dizendo: o monte do Senhor é privado, a casa de oração é pública. Tem muitas pessoas, querido, esperando resposta de Deus no público, sem querer entrar com Ele no privado. Tem muitas pessoas, querido, esperando resposta de Deus no lugar público, sem, querido, querer entrar com Ele no particular, sem querer subir com Ele ao Monte Santo, sem querer, querido, entrar com Ele no lugar santo. Eu estou dizendo para você que o Senhor é bom e que Ele pode fazer todas as coisas, querido, seja para os filhos, seja para o estrangeiro, seja para quem for, o Senhor está disposto a fazer. Sim, o Senhor está disposto a fazer, mas Ele falou: quando você fizer isso, quando você se juntar a mim, quando você vier no meu lugar me buscar, amar o meu nome, então eu te levarei para o meu lugar santo, e depois te darei alegria no lugar que eu preparei para encontrar com você, na casa de oração. Quantas orações nós temos feito, quantos pedidos nós temos feito, quanta proposta, querido, a gente tem recebido diante do Senhor, e os nossos olhos ainda não conseguiu contemplar, os nossos ouvidos ainda não conseguiu, querido, ter clareza do que Ele está falando, o nosso coração ainda não conseguiu sentir. A gente fala: eu acho que Deus está retardando a promessa. Não, Ele fala: ainda que nós tenhamos a promessa por tardia,
Ainda que a gente acha que ele está atrasado, ele não está. Ele não está. Pastor, mas como é que eu vou fazer então? Como que eu vou chegar nisso? Como que eu vou viver isso? Como que eu vou aprofundar nisso? Aí ele diz: seus holocaustos e os demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Antes de ter a revelação na casa de oração, antes de ter a manifestação na casa de oração, antes de ter o sacrifício na casa de oração, antes de ter, querido, o holocausto na casa de oração, é necessário haver a disposição para subir no monte do Senhor. Para subir no monte do Senhor. Como é que está escrito lá? Deixa eu ler ali, para ficar numa versão mais tranquila. No 7. No 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele falou assim: quando você quiser se juntar a mim, eu vou te levar no meu santo monte, e depois eu vou alegrar com você na casa de oração. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa aqui. Nem sempre o santo monte do Senhor significa lugares altos, às vezes significa os lugares mais baixos da terra, viu? Sabe por quê? Porque na mensagem do Messias, ele falou que endireitaria os caminhos tortuosos e ia aplainar. Ou seja, ele ia pegar os lugares altos e ia descer, ia pegar os lugares baixos e ia subir para nivelar. Nem sempre os montes do Senhor significa que você vai ser reconhecido em lugares altos. Às vezes é nos lugares mais baixos da sua vida. Às vezes, querido, são nas situações mais dolorosas da sua vida. Às vezes, querido, é no momento de mais angústia da sua vida que você vai ver o Senhor se manifestar na sua história. Sim, ele fala: eu vou te levar nos lugares altos, eu vou te levar nos montes. O problema é que ele fala que ele ia aplainar. Ele ia pegar os vales e subir, e pegar os montes e descer. Às vezes o Senhor, querido, quer falar conosco, e os nossos olhos talvez estão no lugar errado, o nosso coração no lugar errado. Porque quando ele quis se revelar para Jesus, e revelou para Jesus, e depois da revelação, querido, que ele fez ali no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ver a manifestação completa da glória de Deus. A palavra de Deus fala que Elias, temendo a morte, fugiu, foi se esconder, querido, no deserto, instruído pelo Espírito a se esconder durante um tempo em tal lugar. A Bíblia fala sobre isso, a palavra de Deus fala, querido, que Paulo, para ver a glória de Deus, o poder de Deus, ele foi induzido pelo Espírito a descer, querido, para um lugar onde esperava ele chicotadas, aonde esperava ele, querido, açoites, prisões, e ele disse: foi o Espírito que falou para mim. Mas no público, mas na casa de oração, quando Elias subiu no monte, diante de toda a comunidade, quando Elias subiu no monte, diante, querido, de todos os profetas de Baal,
quando ele subiu no monte diante do rei, diante de todos que ali estavam, querido, eles puderam contemplar a glória de Deus através da vida dele. Quando Jesus voltou do deserto, querido, na Assunção, quando Jesus voltou do deserto, na sua morte, querido, todos puderam contemplar a glória de Deus se manifestando na vida dele. Quando Paulo, querido, em muitas das suas prisões, quando ele voltava, as pessoas contemplavam a glória de Deus na vida dele. Mas eu falei que nem sempre nossos olhos estão dispostos a ver o Senhor. Os olhos de Pedro não estavam dispostos a ver o Senhor da maneira que tinha que ver, quando as pessoas o reconheceram e disseram: você é um dos que estavam com ele. Os ouvidos de Davi não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus quando Deus, usando ali o profeta, o sacerdote, Deus falou: qual é a sentença que você libera para um homem que faz tal coisa? O coração de muitos homens não estavam dispostos, querido, a receber de Deus aquilo que o Senhor fala. O nosso próprio amigo chamado Moisés, ele não estava disposto, querido, o coração disposto no primeiro momento, quando o Senhor falou para ele: toque na rocha, e ele bateu nela. Eu quero dizer para vocês, querido, que nem sempre os nossos olhos estão dispostos a contemplar a glória de Deus. Nem sempre os nossos ouvidos estão dispostos a contemplar, querido, ou ouvir a voz de Deus. Nem sempre o nosso coração está disposto a obedecer ao Senhor. Nem sempre, querido, os nossos pés estão dispostos a caminhar em direção ao Senhor. Nem sempre o nosso corpo está disposto a ir em direção a Deus, querido. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus estará disposto até a consumação do século a ir de encontro a você. Sim, o nosso Deus está disposto, querido, a ir de encontro a você. Se for preciso largar as 99, Ele vai largar. Se for preciso deixar as 99, Ele vai deixar. Se for preciso, querido, Ele mandar preparar a roupa para te receber, Ele vai preparar. Se for preciso, querido, Ele te esperar no portão, Ele vai esperar. Eu não estou diminuindo o poder de Deus. Eu estou dizendo, querido, que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, é a causa da gente não ser consumidos. E é pela misericórdia dele que a gente é atraído a ele todos os dias. É pela graça dele que nós somos atraídos a ele todos os dias. Ele falou: quando vocês estiverem dispostos a amar o meu nome, quando vocês estiverem dispostos a prestar culto para mim, quando vocês estiverem dispostos a fazer isso, eu vou ir de encontro a vocês, vou pegar vocês, vou levar vocês no lugar alto, vou levar vocês no monte, e depois de lá, eu darei alegria para vocês na minha casa de oração. Eu darei alegria para vocês na minha casa de oração. Pastor, faz muito tempo que o meu coração não se sente alegre. Faz muito tempo que eu não sinto a alegria verdadeira vindo da parte de Deus. Antes de você provar da alegria dele no público, você precisa estar disposto a entrar com ele no secreto, no privado. Antes de você contemplar a glória de Deus no público, antes de você contemplar a glória de Deus aqui, querido, à vista de todos, é necessário você estar disposto a entrar com Ele no lugar secreto. Ele estava conversando com os discípulos estavam sentados no barco, e Jesus estava conversando com eles, e eles diziam assim para Jesus: Jesus, o que o Senhor estava querendo dizer a respeito da parábola que o Senhor falou sobre o fermento? Jesus começou a explicar para eles e disse para eles tomar cuidado com o fermento dos fariseus.
Mas depois de tudo isso, Jesus começando a explicar todas as coisas, ele entrou dizendo que ele falava por parábolas com as pessoas, para que as pessoas ouvindo não entendessem, para que elas vendo não vissem de verdade, e se convertessem do seu mau caminho sem a compreensão. Mas quando ele olhou para os discípulos, ele falou: mas a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês é dado a conhecer os mistérios do reino do Senhor. A questão é que todo aquele, querido, que Deus escolhe ou Deus separa para ver primeiro, todo aquele que Deus escolhe ou separa para ouvir primeiro, todo aquele que Deus escolhe, que Deus separa para subir ao coração dele primeiro, ele é um transmissor. Ele é, querido, um transmissor daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele provou. A própria palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus fala que os discípulos começaram a dizer e a anunciar sobre Jesus, e a falar sobre Jesus, e eles falam aquilo que muitos desejaram ver e ouvir. Hoje nós estamos falando para vocês, nós estamos comunicando para vocês, passando para vocês. O próprio Paulo fala sobre isso. Paulo fala: o que eu aprendi do Senhor, o que eu ouvi do Senhor, o que eu vi do Senhor, eu também vos ensinei. O que eu vi do Senhor, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Se Deus está te revelando coisas, se Deus está fazendo você ouvir coisas, se Deus está fazendo você ver coisas, se Deus está fazendo você provar coisas, querido, que outros não provou, é porque você é o transmissor de tudo isso. Você é o transmissor disso, querido, para a sua casa. Você é o transmissor disso para a cidade. Você é o transmissor disso, querido, para a nação. Você é o transmissor disso para a população. Mas eu sou só um estrangeiro. Não tem problema nenhum. Estrangeiro não significa forasteiro. Amém ou não amém? Estrangeiro não significa forasteiro. Tem diferença, tá? Forasteiro é aquele que está só de passagem. Forasteiro, querido, é aquele que não tem destino certo. Estrangeiro é aquele que veio de outro lugar para habitar agora nesse país. A gente, querido, poderia e fomos conhecidos por muito tempo, terra, como estrangeiros. A gente não era da linhagem real, a gente não comia nos pratos reais, a gente não comia do alimento real, mas o Senhor Jesus falou assim: eu vou dar para eles o direito de provar disso. Eu vou dar para eles o direito de vestir, de beber, de comer daquilo que eu ofereci para a linhagem real. Mas existe diferença, querido, entre estrangeiro e forasteiro. E o Senhor está dizendo que por muito tempo a gente foi estrangeiro. Por muito tempo a gente foi estrangeiro. Não forasteiro. Apesar que no tempo atual ainda tem muitos assim. Tem muitas pessoas que entram na igreja sem ter a intenção de ter compromisso com Deus. Tem muitas pessoas que ainda adentram as paredes, a casa de oração, sem a intenção de ter compromisso com o Senhor. E toda pessoa, querido, que não tem intenção de ter compromisso com Deus, ele não precisa esperar que Deus, querido, manifeste a glória dele. Porque Deus falou o seguinte nessa palavra, Ele falou: todo aquele que vier até mim para me servir, para prestar culto a mim e para amar o meu nome, eu levarei ele ao meu monte. Deus está falando: toda pessoa que vier com disposição de criar uma aliança comigo, toda pessoa que vier na disposição de criar um relacionamento comigo, toda pessoa que vier na disposição de criar um vínculo comigo, eu estou disposto a criar um vínculo com ele. Pare e pense: somos estrangeiros ou forasteiros?
Só estamos aqui de passagem, ou estamos aqui porque de fato compreendemos quem Ele é? E que a casa de oração dele se tornou casa de oração para todos os povos. A casa de oração se tornou casa de oração para todos os povos. Sim, a casa de oração se tornou casa de oração para todos os povos. O Senhor está disposto, querido, a dar alegria ao nosso espírito. O Senhor está disposto a dar alegria ao nosso coração. O Senhor está disposto a dar alegria, querido, em quem somos, fazer a gente provar da totalidade, da bondade, da misericórdia. Como eu falei no começo, graça sobre graça, é o que vinha na minha cabeça hoje, graça sobre graça. Nós não somos merecedores, mas Ele faz isso por nós. Nós não somos merecedores, mas Ele derrama a graça dEle sobre nós. Nós não somos merecedores, mas Ele derrama a misericórdia dEle sobre nós. Graça sobre graça é o que tem acontecido conosco todos os dias. É o que tem acontecido conosco todos os dias. Quem tiver disposição de entrar no lugar privado, vai ter a revelação no lugar público. Quem tiver disposição para experimentar dele no lugar privado, vai ter, querido, a sensação de poder ver isso, contemplar isso no lugar público. Pastor, mas é eu que vou ou ele que me leva? Pode ficar tranquilo, querido, Ele vai te levar. Se você tiver disposição para ir com Ele. Ele não vai forçar. Ele não vai forçar. Mas Ele vai te convidar. Ele vai te convidar a ir para o deserto. Ele vai te convidar a entrar, querido, num lugar onde você não tem controle. Ele vai te convidar a entrar num lugar onde você não tem, querido, como controlar. E a gente é bom em controlar as coisas, é ou não é? Fala a verdade. A gente é bom em controlar as coisas. A gente até treina para isso, não é verdade? A gente treina para ter controle. Vocês não lembram quando vocês eram criança? Quando eu era criança, eu fazia isso. Eu andava na beira do meio-fio, na intenção de equilibrar. Não caía nem para a direita, nem para a esquerda. Era o máximo isso. Alguém já fez isso? Já fez isso, varão? Já fez também? A maioria de nós já fizemos isso. A gente queria ter controle sobre o nosso corpo. A gente queria ter controle, e era o máximo quando a gente conseguia atravessar de uma ponta na outra. A gente conseguia, a gente fazia. Tantas outras coisas, querido, a gente aprendeu a controlar. A gente aprendeu a controlar o nosso tempo, colocando despertador. A gente aprendeu a controlar, querido, muitas coisas. A gente tem controle sobre as nossas finanças, outros não. Alguns têm controle, querido, sobre muitas coisas. E é nisso que o Senhor está falando. Quando Ele fala, eu vou levar eles ao meu lugar. Quando Ele fala, eu vou levar eles ao meu ambiente. Quando Ele fala, eu vou te levar no meu lugar. Quando o Senhor fala, eu vou te levar no meu monte. Quando o Senhor fala, eu vou te levar na onde é meu, Ele está falando, é o único lugar que você não vai conseguir ter controle. É o único lugar que você não vai conseguir controlar o Senhor, você não vai conseguir controlar o tempo, você não vai conseguir controlar o equilíbrio, você não vai conseguir controlar nada.
A palavra de Deus fala que quando a glória dele tomou a casa de oração, os sacerdotes, aqueles que lá estavam, eles não conseguiam controlar as suas pernas, eles não conseguiam se controlar, eles caíram de joelho, porque eles não conseguiam se manter sobre as suas pernas. No livro de Atos, a palavra de Deus fala que quando a glória de Deus tomou o ambiente, as pessoas não conseguiram se controlar e eles eram vistos como se estivessem embriagados, porque eles não conseguiam se controlar, eles não conseguiam se manter parados, a língua deles começou, querido, a enrolar, eles falaram novas línguas, eles não conseguiram controlar as suas emoções. Eu estou falando para vocês que quando Deus nos tomar para levar, querido, no lugar dele, quando Deus nos tomar para levar no ambiente dele, quando Deus nos tomar, querido, para levar na onde ele está, querido, nós vamos perder alguns controles sobre nossa vida, nós vamos perder alguns controles sobre a nossa vida. Pastor, mas é verdade esse negócio aí? Claro que é, ué. E eu vou encerrar com isso. Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É assim ou não é? Mas cansado do quê? Cansado de ter o controle. Ele falou: pode vir, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou dar para você o meu fardo, o meu jugo. Você está carregando o seu, mas eu vou trocar com você. Eu vou colocar sobre você o meu fardo, o meu jugo. É leve, é suave. Ele está dizendo: eu vou trocar com você e vou te dar o que é meu. É leve, é suave. E ele fala mais: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo significa: todo aquele que quiser vir após mim, deixa de querer ter o controle. Abre mão de você mesmo. Abre mão do controle. Abre mão daquilo que a gente fala e daquilo que a gente coloca, para deixar aquilo que ele fala e aquilo que ele coloca reinar sobre nós. Eu falei que nem sempre a gente está disposto a ouvir a voz de Deus. Nem sempre a gente está disposto a ver a glória de Deus. Nem sempre o nosso coração está disposto a obedecer a voz de Deus. E o sinal mais claro disso, querido, é que nós ainda estamos no controle. O sinal mais claro ainda é que nós ainda estamos no controle da nossa vida. Nós ainda estamos no controle, querido, do que Deus pode falar ao nosso respeito ou não. Nós ainda estamos no controle do que nós queremos ouvir sobre Deus ou a respeito de Deus ou não. Nós ainda, querido, estamos no controle de qual emoção queremos sentir com Deus ou não. Nós ainda estamos no controle, querido, de onde os nossos pés vai a respeito do Senhor ou não. Nós ainda estamos no controle daquilo que Deus pode manifestar através de nós ou não. Nós ainda estamos no controle de muita coisa, mas Deus falou pela palavra dele: todo aquele que quiser se juntar a mim, todo aquele que quiser prestar culto a mim, todo aquele que quiser amar o meu nome, eu o levarei no meu lugar, para que ele perca o controle, e depois dele perder o controle, eu vou dar alegria na minha casa de oração. Você já parou para pensar? E se a gente obedecesse aquilo que o Senhor tem falado? Puxa na sua memória agora aí. Puxa na sua memória. O que tem vindo muito na sua cabeça para você fazer e você não está conseguindo fazer? O que tem vindo muito na sua cabeça para você, ou para você fazer, ou para você se esforçar mais, ou para você se renunciar mais e você não está conseguindo fazer? Bem, está vindo alguma coisa ultimamente, as últimas semanas? Está vindo alguma coisa na sua mente assim? E se fosse Deus falando assim: cara, faz isso aí? E se fosse Deus falando assim: renuncia a isso aí? E se fosse Deus falando assim: se esforça mais sobre isso aí?
Mas o que isso te custaria? Mais tempo? Mais sacrifício? O que isso te custaria? Mais renúncia? O que isso te custaria? Mas e se for o Senhor falando, eu quero te levar ali no meu monte, eu quero te levar ali no meu lugar, eu quero te levar ali na minha habitação. E se fosse o Senhor fazendo isso? Uau! Livro de Salmos, e eu vou encerrar. Livro de Salmos 24. Livro de Salmos 24. Livro de Salmos 24. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que vivem e os que nela vivem. Pois foi o Senhor, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor, valente nas guerras. Abra-se a porta, abra-se a portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem subirá o monte do Senhor? Aqueles que têm a mão limpa e o coração puro. Não está falando de quem é o santão, não está falando de quem é o perfeito, está falando daquele que está disposto a limpar suas mãos e a purificar o seu coração. Lá onde nós lemos no livro, no livro de Isaías 56, fala sobre isso. Fala que ele levaria ao monte dele, ao lugar santo dele, quando a gente estivesse disposto a não profanar o seu sábado, quando a gente estivesse disposto a observar, a amar, a andar em retidão. Eu não sei, querido, como vocês têm visto o Senhor. Eu não sei como vocês têm visto Deus. Mas eu sei como Deus tem nos visto. Eu sei como o Senhor tem nos visto. E quando eu falo eu sei como o Senhor tem nos visto, eu não estou falando, querido, ou querendo colocar, porque tem muitas pessoas que colocam Deus na condição humana. Não. Eu não estou diminuindo a grandiosidade de Deus. Mas quando eu falo eu sei como Deus tem nos visto, eu estou querendo dizer para você o seguinte:
Deus tem visto você, querido, com as suas falhas e com os seus defeitos. Deus tem visto você, querido, com o seu esforço ou não. Deus tem visto você com a sua entrega ou não. Deus tem visto você com a sua renúncia ou não. Pois a palavra de Deus falou que os olhos dele percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor, querido, contempla todas as coisas. Não há nada oculto para ele, é assim que ele fala. Não há nada que passa, querido, escondido diante dos olhos do Senhor. Ou seja, Deus está te vendo, querido, da forma como você é. Deus está te vendo exatamente do jeito como você é. E mesmo assim, todos os dias Ele está vindo ao seu encontro. E mesmo assim, todos os dias Ele está vindo ao seu encontro. Fala para mim se isso não é graça. Fala para mim, querido, se isso não é misericórdia da parte dEle. Fala para mim, querido. Porque por muito menos, muitos morreram. Por muito menos, muitos foram executados. Por muito menos, muitos deixaram de ver e contemplar a glória de Deus. Por muito menos, muitos deixaram de provar a bondade e a fidelidade do Senhor. Mas graças a Deus, Ele nos deu o Filho dEle. Porque mesmo sem merecer, Ele se entregou a nós. E falou que a gente pode ir até Ele. Da forma que a gente está. Do jeito que a gente está. Mas Ele falou: eu vou levar vocês até o Pai. Eu vou conduzir vocês até o monte. Eu vou conduzir vocês até a habitação dEle. Porque ninguém vai até Ele se não for por mim. Não espere, querido, recompensas à vista de todos, se você não está disposto a entrar nos lugares santos, nos lugares íntimos, nos lugares privados com o Senhor. Pastor, o que é esse lugar privado? Aquele tempo que você tem para ler mais, orar mais, renunciar mais, se santificar mais, se consagrar mais, quando está só você e Deus. Sim. Esses dias eu vi um vídeo. E esse vídeo representa muito, né, o nosso tempo presente. O rapaz estava assim: e se a nossa Bíblia fosse o celular? E se a gente ficasse tão grudado com a Bíblia quanto a gente fica com o celular? Aí mostrou ele andando na rua, lendo a Bíblia, sentado no ônibus, lendo a Bíblia. Mostrou ele de várias formas, conforme a gente fica no celular, fazendo uma comida, lavando louça e passando a Bíblia. Mas na verdade, às vezes a gente passa o celular. E mostrou ele tomando banho com o celular, com a mão assim para cima, com a Bíblia. E na verdade, tudo que estava lá, a maioria da gente faz. E se a gente tivesse disposição para usar mais a Bíblia? Esses dias para trás eu peguei uma outra Bíblia que me acompanhou durante muito tempo. Ela está lá em cima já toda surrada, coitada. E quando eu falo coitada é porque ela está surrada mesmo. A capa dela, algumas páginas dela já não está mais no lugar. E eu peguei ela esses dias e estava lendo algumas coisas que eu fiz, algumas anotações que eu fiz na capa dela. Ela tem alguns lugares de anotação, igual essa aqui também. Essa aqui eu tenho algumas anotações na capa, em alguns lugares. E eu estava lendo algumas anotações, alguns lugares lá que eu tinha marcado. E ela estava guardada dentro de um armário que tem ali em cima. E eu falei: cara, eu preciso tirar ela daqui. Ela tem muita história para ela ficar escondida desse jeito. E eu pus ela na sala de novo. E aí eu olho ela lá de vez em quando e falo: cara, você tem muita história. Essa aqui também já está quase indo. Não pelas suas escritas, mas... E na verdade essa aqui já deveria ter ido. Essa é a verdade. E quando eu falo já deveria ter ido, querido, eu estou falando no sentido. A Bíblia que eu falo que tem muita anotação, ela é apologética. Ou seja, ela tem uma linha de estudo. Essa Bíblia aqui, ela tem uma linha de estudo.
para ela estar comigo até hoje é porque eu li ela bem menos do que a outra. Isso é uma certeza. Porque já era para ela estar com as anotações feitas e entrar lá no hall. E já era para mim estar lendo outra Bíblia de estudo ou qualquer outra coisa. O que significa que eu li bem menos a Bíblia durante esse período agora. Eu estou falando sobre isso. E se a gente tivesse mais disposição para ouvir Deus? E se a gente tivesse mais disposição para ver Deus? E se a gente tivesse mais disposição para colocar o nosso coração em Deus? Provavelmente, isso ia nos custar alguma coisa. Provavelmente, isso ia nos custar alguma coisa. E que nós possamos estar dispostos a nos juntar a Ele, para poder contemplar a glória dEle, ao ponto dEle nos dar alegria, felicidade, no lugar público. Tem muitas pessoas que é notório que não se sente realizado. E não é porque o Senhor não quer realizar. É porque não está tendo disposição para entrar com Deus onde Ele está convidando para entrar. Que Deus abençoe. Vou passar para o louvor.